até o século III, a Igreja de Cristo está crescendo de forma plena e verdadeira. No século IV de 313, Constantino era imperador de Roma e em uma de suas batalhas ele teve uma visão onde ele diz que Cristo dá a ele vitória sobre o outro imperador Mangêncio. E ele ganha a batalha e por conta desse episódio ele decreta a religião oficial chamada cristianismo. Foi nesse período que a igreja começa a perder a sua essência de forma espiritual, pois ele junta a igreja para que ela tenha status diplomático, para ter soberania. Nesse período, ele se torna chefe de Estado, chefe da igreja. Nessa época, começa a entrar o paganismo na igreja e a cultura grega romana, e as coisas começam a piorar na Igreja de Cristo. Hoje eu vou falar sobre as heresias implantadas nas igrejas atuais. Aqui é o canal Construfoco. Seja bem-vindo. wordmarketplay@gmail.com. Visite o nosso canal. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz o apóstolo em Romanos capítulo 1, versículo 16 e Romanos capítulo 5, versículo 20. Inscreva no nosso canal, nos ajude, ative o sininho para que tenhamos as condições de poder estar aqui para passar para você vídeos inéditos. Sem mais delongas, vamos para a mensagem. Em 607, o imperador Focas, bispo de Roma, declara bispo universal. Então ele dá início a uma das maiores heresias da igreja, o papado romano. Então a igreja vai se desviando da verdade, até chegar no século XII, conhecida como a época das trevas, e dá início à Inquisição, chamado Tribunal do Santo Ofício. Logo deram origem a torturas e mortes, tomarem propriedades, confiscar bens, muitas chacinas promovidas pela Igreja Católica. Pessoas foram condenadas à morte, queimadas e afogadas. Instrumentos de tortura de vários tipos eram usados contra as pessoas que não concordavam com as suas leis e doutrinas. Em algumas evoluções das heresias até a época de Lutero. Eu acredito que foi a mão de Deus dando um basta nessa situação, que se fez necessário uma reforma para uma igreja que tinha perdido seus princípios. A evolução das heresias no ano de 300 se iniciou a oração pelos mortos. No mesmo ano, iniciou também a prática essa muito conhecida como Sinal da Cruz. E no ano 320 se inicia a fabricação de uso de velas de cera. Sendo acesas no momento de celebrações, de cultos, o chamado missas, hoje, no dia de hoje, No ano de 375 a igreja adota a adoração aos anjos e dos santos mortos e dá ofício à fabricação de imagens. No ano de 394 eles estão já praticando a missa, Nas igrejas evangélicas é chamado de culto. E dá ordem que seja feita essa celebração diariamente.
No ano de 500, os padres autoproclamam sacerdotes e começam a vestir de forma distinta dos leigos. No ano de 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório, termo intermediário entre o céu e o inferno. Purgar os seus pecados, ou seja, nem céu nem inferno, mas fica purgando os pecados do que fizeram aqui na terra, com orações, missas e pagamento de indulgências. Essas almas, segundo eles, vai parar no céu, caso eles paguem a indulgência que é determinada pelo cardeal, ou melhor, pelo Papa. Também posto e ordenado por Gregório, no primeiro ano de 600, o latim é instalado aos cultos, onde todas as missas eram realizadas em latim, querem as pessoas pudessem falar ou não a língua. No mesmo ano, orações começaram a ser dirigidas a Maria como mediadora de Deus e aos homens. E em 607, o papado romano era instaurado. E em 786, o culto à cruz, culto às imagens e às relíquias eram autorizados pelo papado. Em 850, a água benta é misturada com um pouco de sal e era abençoado por um sacerdote, santificando o local que ela era aspergida. João V, no ano de 995, o Papa deu ordem à canonização dos santos e em 998, certo homem e mulher passam a ser considerados santos. No ano de 1079 passa a ser dado o celibato. O celibato do sacerdócio, ele foi decretado por Gregório VIII. Celibato onde foi que deu ordem-se aos padres que fosse proibido de se casarem e não podia contrair núpcias ou constituir família. No ano de 1090 foi instaurado o rosário, oração mecânica criada por Pedro, o ermitão, que por ele é feito a oração do Padre Nosso e a oração da Ave Maria. Em 1184 é instituído a Inquisição pelo Concílio de Verona. No ano de 1215, a transubiação. A palavra mais correta é transubstanciação. É uma palavra um pouco difícil de dizer. E a transubstanciação, ela foi proclamada pelo padre Inocêncio III. Vamos falar mais um pedacinho sobre essa transubstanciação. É o momento da Eucaristia, isto é, da hóstia, pela transformação na carne, no corpo, da carne no corpo de Cristo real, e não simbólico, como na igreja evangélica aqui. O pão é apenas um símbolo da carne de Cristo e o sangue é apenas um símbolo. Lá não. Ele é transformado no corpo verdadeiro.
coisas, né, diferenciadas através da luz da Bíblia. Eu sempre gosto de dizer que para nós lermos o texto, temos que entender o contexto. Temos que entender que a hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica e a exegese e a ciência é a ciência da interpretação de texto. Significa que para ler o texto, você tem que entender o contexto das coisas. Nesse momento da transubstanciação, o pecado é decidido que o homem pudesse confessar o seu pecado ao sacerdote, ao invés de a Deus. Ao invés de orar e falar e clamar a Deus e pedir perdão dos pecados, foi determinado que ele fizesse ao sacerdote. E também instituído por Inocêncio III. Isso ocorreu no Concílio de Latrão. Sendo assim, as pessoas só recebiam perdão se confessasse seus pecados, que fosse ouvida a um padre ou a um sacerdote da época, mediante ao pagamento da penitência imposta pelo padre, aquele onde o pecado poderia ser confessado e poderia ser absolvido pelo padre. No ano de 1229, declara-se a proibição da leitura da Bíblia aos leigos e é colocado pelo índice de livros proibidos pelo Concílio de Valência. E só era permitido a leitura da Bíblia pelo alto clero e sacerdote ou cardeais. Em 1251 foi inventado o escapulário por Simão Stock, um monge inglês. O escapulário foi inventado por ele por causa de uma visão por ele descrita como Nossa Senhora no Monte Carmelo. Essa figura teria aparecido a ele por meio de uma visão e entregou para ele o escapulário em sinal de proteção. Ele acreditava que o escapulário era um sinal externo de devoção mariana que consiste na consagração na Santíssima Virgem Maria por meio da inscrição da ordem carmelita na esperança da sua proteção maternal. No ano de 1414 é proibido o uso de vinho na ceia até os dias de hoje, contrariando ao ato simbólico por ordem de Cristo. Em 1439, o purgatório é proclamado por um dogma pelo Concílio de Florença. No mesmo ano, é instaurado a doutrina dos 7 sacramentos. São batismos de confirmação, crisma, eucaristia, reconciliação, penitência, unção dos enfermos, ordem ou matrimônio de doutrina dos 7 sacramentos. Estão ordenados pela Eucaristia como para o seu fim. No ano de 1508, é aprovado a oração para Ave Maria e o Papa VI, como já não se bastasse quase 1200 anos de tantas heresias, chegam em seu auge com o Papa João X, e ele teve a ideia de fazer uma basílica de São Pedro com a catedral gigante. Para a época era algo assim muito difícil.
Foi então que ele se decidiu algo como uma das maiores heresias de todos da história da igreja, né? A indulgência papal. Qualquer homem pecador que podia ser perdoado de qualquer erro, falha que cometesse o pecado, mediante a posse, como eu já tinha dito, né, de um documento adicionado pelo Papa. Esse documento se chamava indulgência. Esse documento poderia ser levado para o céu. E outra coisa, era comprado. O povo viveu sem sofrimento, até hoje vive num tempo sombrio, né? Surge um monte de problemas terríveis. As pessoas sofriam bastante, porque dependendo da situação em que ele se achasse, no caso de um crime ou alguma coisa, ele fosse pobre, como é que ele desembolsar uma boa grana para pagar a indulgência para ser perdoado de seus pecados e esse documento ser levado para o céu. Então, no meu modo de ver, uma heresia. Mas pela misericórdia de Deus, Deus sempre age no momento certo para dar livramento ao seu povo. E Deus abre a mente de uma pessoa, né? Martins Lutero, da ordem de Agostiniana, que morava no interior da Alemanha, em uma cidade chamada Wittenberg. E ele tinha muitos problemas com a palavra justiça, né? Ele achava que Deus era vingativo e que colocava os pecados nos homens e depois o punia. Mas ele subiu uma escadaria. Nessa escadaria tinha lá uma porta. E dependendo do lugar que ali não é qualquer pessoa que podia entrar ali. E tinha uma Bíblia gigante, Bíblia grande. E eu acredito que, eu não sei se ele poderia, por ser monge, que na verdade são os cardeais, grande clero, mas ele abriu esse livro, é a Bíblia Sagrada, uma Bíblia gigante. Estava escrito no primeiro versículo que ele leu: o justo viverá pela fé. Bom, se o justo vive pela fé, então está tudo errado. Tudo que eu pratiquei até aqui, eu imagino ele deve ter pensado que como pode a igreja tomar um rumo absurdo desse, de aproveitar das pessoas, tomar suas propriedades, fazenda, torturar, matar em nome da fé. Houve uma grande revolução no cristianismo e as coisas começaram a mudar. Ainda hoje existem pessoas que estão enganadas, né? Eu posso, mesmo não sendo o tema dessa mensagem aqui que eu estou trazendo para você, te dizer alguns detalhes sobre algumas seitas que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 22, do versículo 12 em diante: eis que cedo venho e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Bem-aventurado que lavam sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. E mais embaixo fala assim, que aquele que acrescentar ou tirar qualquer mensagem das Escrituras Sagradas, Deus o acrescentará aos flagelos no dia do juízo final. Vê uma seita aí chamada Testemunho de Jeová, que eu vou falar em outro tema, que você que talvez não vai na sua igreja, não busca a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, e você recebe uma visita de uma pessoa que bate na sua porta, até um pouco bem vestida, uma pessoa bem diferente
você vê, bem educada, fala bom dia, e coloca uma pergunta para você, e você vai ficar um pouco surpreendido com a pergunta, e talvez ele vai perguntar para você: você acredita que a Terra vai, esse mundo vai acabar, que a Terra vai acabar, que Deus vai destruir, como diz no livro de Apocalipse, capítulo 22, né? Que a Bíblia fala que a Terra vai ser destruída, vai pegar fogo, Deus vai destruir. Isso é bíblico, que está na palavra de Deus. A Bíblia fala: até ficaram de fora os cães, os adultos, os homicidas, tudo aquilo que pratica mentira. Eu, Jesus, enviou meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a geração, estrela da manhã. Então, a Bíblia fala que se o cálice da ira de Deus derramar sobre toda a terra, aí aquela pessoa indaga você e pergunta a você: você acha que Deus vai destruir aquilo que ele fez? E aí, para você ver que essa pessoa não tem nada de Deus, a Bíblia fala que tem a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Aí ela traz essa mensagem para você. A primeira coisa que ele vai colocar no seu coração é dúvida. Aí, através dessa dúvida, ele deixa no ar, não vai te falar mais nada, não vai tocar na sua religião e vai embora. Outro dia ele vai bater na sua porta e vai perguntar para você: você lembra daquela palavra que eu te disse, daquele assunto? Você pensou bem no que eu te disse? Aí você vai falar: eu pensei. Você aceita um estudo na sua casa, e através desse estudo ele vai estar com uma Bíblia evangélica embaixo do braço e uma outra Bíblia criada por eles, através de xerox da Bíblia, há anos atrás, anos atrás nos Estados Unidos, muitos anos atrás, décadas atrás, essa religião, quando foi levantada, o fundador dela tirou partes da folha da Bíblia, aquilo que lhe interessava tirar, ele tirou, aquilo que não interessava ele jogou para lá e formou uma nova doutrina, uma outra doutrina, como os mormons, né? Uma outra doutrina. Os mormons são outro também, que diz que tem habitante na lua de 2,70 m. Eles, tanto os mormons como o Testemunho de Jeová, eles acham que Jesus não é Deus, mas ele não vai falar para você. Mas depois que você tiver com a mente confusa. Bom, pessoal, o diabo vem com um sapatinho de algodão. Ele vem para enganar. Eu gostaria, esse tema vai ficar para um outro dia. Eu quero pedir a você que você, se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, nos ajude para que nós possamos ter condições de mostrar mais conteúdo. Muito obrigado e até mais.